Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos. Nós vamos falar do primeiro modelo, né, baseado na experimentação e não na imaginação, que foi o modelo de Dalton. 1808, bola de bilhar. É o seguinte, a primeira ideia de Dalton: elementos químicos seriam formados por pequenas partículas denominadas átomos. Olha só, gente. Quando ele disse isso, ele se baseou, 400 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito. Foram os dois primeiros filósofos gregos a falarem a respeito da descontinuidade da matéria, que a matéria seria formada por pequenos grãos, e a esses grãos eles deram o nome de átomos, não divisível. E para eles, só que baseados na imaginação, não na experimentação, para eles, os átomos que formavam, por exemplo, a água poderia fluir, por quê? Porque os átomos eram esféricos, a Terra era compacta porque os átomos eram cúbicos, o fogo machucava porque os átomos que formavam o fogo eram pontiagudos. Então, gente, eram baseados na imaginação. Mas essa ideia não prevaleceu a ideia dos 4 elementos de Aristóteles: terra, fogo, água e ar. A matéria seria um todo contínuo, e a descontinuidade só voltou em 1808 com Dalton. Para ele também, os átomos seriam indivisíveis. Então, olha só, átomos seriam indivisíveis. Não podiam ser criados nem destruídos. Então, olha só, os átomos seriam indivisíveis, não podiam ser criados nem destruídos. Vamos pensar, à luz dos conhecimentos atuais, isso é falso ou verdadeiro? Olha só, átomos seriam indivisíveis. Totalmente falso. Átomo é para lá de divisível, né, gente? Átomo, ele é formado por várias outras partículas. Hoje, o que a gente tem de mais atual a respeito do átomo seria o modelo dos quarks, né? Os quarks seriam os formadores da matéria. Quarks formam prótons e nêutrons. E quarks são partículas elementares, ou seja, não são formados por outras partículas. Como o elétron também, é uma partícula elementar. Então, olha só, quando ele disse os átomos seriam indivisíveis, certo? Isso aqui foi derrubado em 1898 por Thomson, com a descoberta da primeira partícula subatômica, que foi o elétron, certo? E não podiam ser criados nem destruídos. Para ele escrever isso, gente, ele se baseou nos alquimistas. O que os alquimistas tentaram por muito tempo e não conseguiram, Acredito que não. Produzir ouro em laboratório, a partir de outros de metais não nobres, por exemplo, a partir do chumbo. Os alquimistas tentaram, mas eles usavam, os alquimistas foram os precursores da química. Eles tiveram 2 objetivos, os principais objetivos: elixir da longevidade e pedra filosofal, um xaropinho para não morrer e produzir ouro em laboratório. Eles não conseguiram, certo? Eles usavam muitas técnicas, mas técnicas de fundição. A gente sabe que isso aqui é possível, tá? Existe tanto naturalmente quanto produzido pelo homem aí, artificialmente. Fusão e fissão nuclear. O que é a fusão nuclear? A fusão nuclear, núcleos menores se unem formando núcleos maiores. Isso acontece no Sol, nas estrelas, isso acontece na bomba H. E a fissão? A fissão nuclear, núcleos menores são bombardeados com nêutrons e formando núcleos menores. Esse processo, gente, de transformação de um elemento químico em outro é chamado transmutação. Isso é possível. Para quem nunca ouviu falar, a partir do número atômico 92 lá da tabela, todos os elementos são artificiais, são chamados de elementos transurânicos, são produzidos a partir de fusão ou fissão nuclear. E todos são produzidos, todos são artificiais. Nós temos os cisurânicos, são artificiais antes do urânio, alguns elementos como astato, bromécio, frâncio, tá? Tecnécio, hoje são elementos que, se a gente quiser, tem que produzir em laboratório. E é o seguinte,
Em torno de 1911, Rutherford, ele bombardeou núcleos de nitrogênio com partículas alfa e produziu átomos de oxigênio em laboratório. Então, tudo isso aqui hoje é falso. Ele colocou também que átomos de mesmo elemento químico, átomos de mesmo elemento químico possuem mesma massa e outras propriedades. Olha, gente, para Dalton, o que diferenciava um elemento do outro era a massa, certo? E foi nesse modelo que surgiu o conceito de massa atômica, certo? Então é o seguinte, átomos de mesmo elemento possuem mesma massa e outras propriedades. Isso é falso ou verdadeiro hoje, né? O que vocês acham? Então, vamos lembrar de um detalhe muito importante. Se eu coloco isso aqui para vocês, olha, essa representação, onde aqui em cima é o número de massa, aqui é o número atômico. Número de massa, número atômico. Número de massa, número atômico. Eu tenho aqui representado, né, para Dalton eu teria 3 elementos químicos diferentes, porque o que diferenciava um elemento do outro para ele era a massa. Hoje nós sabemos que eu tenho um único elemento, que é o hidrogênio. O que classifica, o que identifica um elemento, um átomo hoje é isso aqui, ó. É o número atômico. Isso aqui é o número de identidade do átomo, a carteira de identidade dele. Todo mundo tem um número de identidade, todo átomo tem um número chamado número atômico, que é igual ao número de prótons. Então, o que diferencia um átomo do outro é o número atômico, certo? Então, para ele, nós teríamos 3. Essa série aqui é muito importante, é a série do prótio, deutério e trítio. Ela recebe o nome, tem que saber esses nominhos, tá? O deutério, ele dá origem à água pesada ou água deuterada. Então, fisicamente, ela é diferente da água formada só pelo prótio, porque ela é mais pesada, certo? Mas quimicamente não, porque são formados pelo mesmo elemento químico, correto? E o último item aqui, gente, que nós temos que comentar, que ele diz que uma reação química consiste em união, separação e rearranjo de átomos. Olha só, uma reação química consiste em união, separação e rearranjo de átomos. Olha, gente, isso é totalmente verdadeiro. Olha, eu tenho aqui uma molécula, modelo de bolas, vamos lá. Para eu formar aquele composto, primeiro, lógico que tem que ter afinidade química, tem que ter contato entre os reagentes, mas para acontecer uma reação, tem que ter uma separação desses átomos, um rearranjo desses átomos no espaço e, posterior, formação de novas ligações com formação de novas substâncias. Olha só, eu tenho aqui uma substância simples e aqui eu tenho substância composta, tá? Eu tive formação de uma nova substância. Isso é totalmente verdadeiro, mas quando ele disse isso, ele se baseou em 2 leis ponderais, 2 leis importantíssimas, tá? Uma, que é a lei de 1774, tá? Que é a lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Lei da conservação da massa. E o que diz isso? Em toda reação química, a massa dos meus reagentes sempre será igual à massa dos meus produtos, certo? Lei de Lavoisier, conservação da massa. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha só, gente, a gente aplica a lei de Lavoisier nas reações químicas. Eu nunca vou aplicar a lei de Lavoisier nos processos nucleares, como fusão e fissão.
Lá a gente tem que aplicar a equação de Einstein, E igual a mc², que mostra a interconversão de massa e energia, certo? É a única maneira para explicar a grande quantidade de energia, por exemplo, de uma bomba atômica, do Sol, das estrelas, certo? No processo lá no Sol, fusão nuclear, correto? Então a gente não aplica Lavoisier nesses processos nucleares, e sim nas reações químicas que nós utilizamos no nosso dia a dia aí, correto? Ele também utilizou, gente, a lei de 1779, que é a lei de Proust. 1779, lei de Proust, que é a lei das proporções fixas e definidas. Essas duas leis são leis ponderais, elas dizem respeito à massa, certo? Receitinha para fazer um bolo, receitinha para fazer um creme, sempre uma proporção. Se eu quero dobrar a receita, eu tenho que dobrar todos os ingredientes. Ou seja, essa é a lei de Proust. Que eu gosto de fazer uma analogia. Olha só, vamos supor eu tenho aqui lentes mais armações. E eu vou produzir óculos. Eu quero produzir um óculos. Eu preciso de uma armação, 2 lentes. Eu quero produzir 2 óculos. Eu preciso de 2 armações, 4 lentes. Eu quero produzir 3 óculos. Eu entrei com 3 armações e 7 lentes. Eu entrei com excesso de uma lente, ou seja, excesso não reage. Sempre vai existir uma proporção fixa e definida em qualquer reação química, tá? Então, ele se baseou nessas duas leis ponderais e esse último item que nós comentamos, totalmente correto, né? O primeiro e o último item de Dalton estão totalmente verdadeiros hoje. Mesmo a palavrinha átomo, né? Sendo indivisível, mas a gente aproveita essa palavra até hoje para considerar o que identifica um elemento químico, certo? Então, gente, mesmo o modelo de Dalton não explicando nada a respeito da natureza elétrica da matéria, nada. Por quê? Porque o átomo seria indivisível, indestrutível. Ele ficou sendo aceito durante 90 anos, certo? Somente em 1898 foi que Thomson surgiu com um novo modelo e descobriu a primeira partícula subatômica chamada de elétron, que é da próxima aula, tá certo? Obrigada!